Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe, gentilmente nos atende, o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Tudo bem, senador? Bem-vindo. Tudo bem, um grande prazer estar falando aqui com a Jovem Pan, com a JP News, Tiago, Adriana, a todos. Bom dia. Muito obrigado. Prazer. Bom, senador, o senhor teve alguns embates, né, na sabatina de ontem, mas depois, no plenário, ele foi aprovado por ampla maioria. E eu pergunto, o que vai garantir que ele não se declare ou que se declare suspeito em julgar casos envolvendo o governo e o presidente Lula no Supremo Tribunal Federal? Como é que o Senado pode fiscalizar esse procedimento? Bem, nós vamos acompanhar também a sociedade, também a imprensa, a atuação do Cristiano Zanin, agora vai ser ministro, né? A posse ainda vai ser realizada, mas isso já está consolidado, assim como de todos os outros ministros. Numa democracia, todos os poderes ficam sujeitos ao crivo da sociedade, ao controle feito dos governados sobre os governantes, seja no Senado, seja na Câmara, seja no Supremo Tribunal Federal. Eu, quando fiz a minha campanha no Paraná eleitoral, eu ouvi muito dos eleitores uma cobrança em relação ao Supremo, em relação ao exercício de uma sabatina efetiva, e foi o que eu fiz ontem. Fiz perguntas que me pareceram ali importantes, claro, com toda aquela educação que é própria desse ato. A gente não tem que fazer do Senado um palco de circo, mas fiz perguntas ali importantes, e uma delas era essa, que eu gostaria de saber do ministro, da pessoa que foi indicada, do candidato, como ele iria decidir nos casos que envolvessem o presidente Lula, porque ele foi advogado particular, como ele decidiria em casos que envolveria a discussão da Lava Jato, já que ele já tem opiniões consolidadas sobre a Lava Jato e que são negativas. Como ele se pronunciaria nesses casos? Ele se afastaria ou ele permaneceria nesses casos? A resposta que foi dada é que ele vai analisar isso apenas depois. Bom, na sequência, os comentaristas. Diogo Schelp. Senador, bom dia. Senador, o senhor perguntou para o Zanin sobre a possibilidade dele julgar casos relacionados a Lava Jato ou de interesse de casos dos quais ele próprio foi advogado. A gente sabe também que há uma postura no STF muitas vezes contrária aos protagonistas da Operação Lava Jato. Recentemente, Dallagnol teve seu cargo cassado, né, e o senhor também enfrenta, né, na Justiça Eleitoral ações que pedem sua cassação. No caso dessas ações, em algum momento, forem confirmadas na Justiça Eleitoral, o senhor tem que recorrer ao STF. O senhor considera que com o Zanin lá, essa, digamos, hostilidade a protagonista da Lava Jato como o senhor fica ainda maior? Diogo, ele mencionou que ele não participaria, e isso é resultado de um mandamento legal, de ações nas quais ele já atuou como advogado. Nas outras que ele eventualmente não atuou, essa questão ficou em aberto. Vamos esperar como ele vai se posicionar. Em relação a essas ações, eu lamento muito a cassação do deputado Deltan Dallagnol, já me manifestei a respeito disso, tendo que o TSE, embora respeite a instituição, adotou uma interpretação que não é a melhor. Sobre o meu caso, ainda o processo se encontra lá no TRE, e o direito e os fatos estão do meu lado. Eu gosto até de repetir o Mark Twain, né? Mark Twain dizia: os boatos sobre a minha morte são tanto quanto exagerados. Eu digo a mesma coisa, os boatos sobre uma cassação são exagerados. Então a gente está cuidando desse processo, está esclarecendo todos os fatos, estamos tratando com tranquilidade. Não coloco isso ainda na mesa, né, da possibilidade de ter que eventualmente recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Se for necessário, evidentemente nós faremos, mas não creio que é o caso de tratar disso desse momento. Eu fiz uma série de questões ali que eram mais relacionadas a institucionais. Por exemplo, eu queria saber também qual que era o posicionamento do ministro sobre a lei das estatais, que é um assunto importante para o país. Perguntei sobre algo que está assustando os brasileiros, que são essas decisões sucessivas que estão invalidando, né, processos contra traficantes de drogas que foram surpreendidos na posse de cocaína, seja de pequena ou grande quantidade. São essas posições que são importantes ali para nós extrairmos do ministro. Infelizmente, né, na sabatina,
às vezes o ministro ele não se compromete, o indicado, né, o candidato não se compromete com uma tese específica. Mas é o nosso papel fazer as perguntas para que a sociedade possa ter presente quem está assumindo e qual é o entendimento dessa pessoa a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Luiz Felipe Dávila. Senador Sérgio Moro, muito bom dia. Senador, o Senado ontem fez diversos questionamentos, como o senhor mesmo colocou aqui, mas ninguém fez o questionamento central, que deveria ser o papel do Senado, que é a questão da impessoalidade. É uma questão de princípio, é uma questão moral. Essa discussão não foi tratada na sabatina. O Senado se exime de discutir essa questão fundamental na escolha de um membro do Supremo? Tudo bem, Davi, é um prazer revê-lo. Já faz algum tempinho, mas é um prazer revê-lo aqui na tela. Olha, eu perguntei, né? E também o senador Alessandro Vieira perguntou, fez esse questionamento, porque o ponto fundamental é esse. Eu não tenho nenhum problema pessoal em relação a Cristiano Zanin. Eu acho que ele fez o trabalho dele como advogado profissional, defendendo o seu cliente, tem que dar ao seu cliente a melhor defesa. Eu fiz o meu trabalho como juiz, aplicando a lei nos casos lá da Operação Lava Jato. Mas o fato é que agora ele está sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente, para o qual ele advogou como advogado pessoal. É diferente da situação como nós tínhamos do ministro André Mendonça, em que ele foi AGU, que é advogado do governo. O próprio ministro Dias Toffoli é advogado do governo. Então não era um advogado pessoal do presidente da República. Se fosse outro presidente da República que indicasse Cristiano Zanin, não teria nenhum problema. Claro que a gente poderia discordar dos entendimentos jurídicos dele sobre algumas questões, mas não haveria esse problema da impessoalidade. Então, eu fiz essas perguntas, foi aprovado, apesar, né, eu declarei meu voto, votei contra, mas, enfim, agora nós temos que exercer aquele papel que é próprio do Legislativo e também a imprensa e a sociedade, que é exercer a eterna vigilância sobre a atuação do indicado. Mas essa questão foi indagada. Sim, eu acho que era a questão central. A maioria do Senado entendeu, no entanto, de que não haveria o problema dessa indicação. Não foi a minha posição. Estamos conversando com o senador Sérgio Moro. Na sequência, a pergunta de Cristiano Beraldo. Bom dia, senador. Prazer revê-lo. Nós estamos vendo nesse início de legislatura o Senado se envolver em alguns momentos que, na avaliação da sociedade como um todo, são negativos. A gente teve ontem uma sabatina que parece que já teria sido combinada, que não houve nenhum momento ali de tensão em relação aos questionamentos feitos ao indicado pelo presidente Lula. A gente teve também a transformação do arcabouço fiscal, que foi enviado pela Câmara, e ali vai se perdendo com a atuação do Senado o cerne do que um arcabouço fiscal precisa dar, que é um equilíbrio das contas públicas. O senhor acredita que neste ambiente onde a sociedade está vendo o Senado com esse tipo de postura, a gente pode falar em alguma coisa positiva? O senhor, por exemplo, apresentou um projeto de lei em relação ao que aconteceu numa escola do Paraná essa semana. Fala um pouco para os nossos telespectadores em relação a essas questões positivas que o Senado também tem produzido e que às vezes não recebem tanta atenção. Não, perfeito. Beraldo, vamos colocar em termos bastante claros que hoje a oposição ela é minoria no Senado. Eu faço parte dessa oposição, eu votei contra, né, a indicação do presidente, fiz a minha sabatina técnica e respeitosa, porque essa sempre foi a minha característica. Eu não entendo que faz parte ali do jogo político aquelas grosserias típicas que infelizmente a gente vê em alguns momentos. Espero que isso diminua, mas eu firmei minha posição. Em relação ao arcabouço, eu votei a favor do texto principal, mas eu votei também a favor de uma emenda que tinha sido apresentada pelo senador Ciro Nogueira, que apertava o cinto. Meu entendimento, e sigo aqui a posição de economistas renomados, como Marcos Lisboa, Marcos Mendes, que o arcabouço é ruim, é um instrumento frouxo de controle fiscal e temo
pela evolução da dívida pública. Creio que estamos aqui hipotecando o futuro e o cenário econômico é sempre repleto de incertezas. No entanto, eu até fiz uma metáfora brincando, falei com algumas pessoas, olha, é melhor uma calça frouxa do que andar pelado por aí. O que é o arcabouço, né? Ele, no fundo, não é um instrumento efetivo de controle, mas melhor do que não ter nada. Nós trabalhamos para aprimorar. Agora, hoje a oposição é minoria, mas essa minoria vai ser uma minoria crescente, porque o governo está tendo dificuldade. O governo não vai fazer as entregas necessárias e tem se desgastado. Esse namoro do presidente da República com gente como Maduro, como Ortega, a própria indicação de um advogado pessoal, tudo isso gera um desgaste político, eleitoral para o presidente. Então, a oposição vai ser crescente. Paralelamente, existem temas que são suprapartidários. E aqui você tocou num extremamente importante. Esses massacres, esses ataques que estão acontecendo nas escolas, eles são abomináveis e nós precisamos reagir. Havia um projeto que era do senador Efraim para dar uma resposta penal mais adequada a esses ataques à escola. Houve esse ataque em Cambé, nessa semana, com 2 vítimas, o Luan e a Caroline, e aqui minhas condolências aos parentes, aos amigos e à própria cidade de Cambé. Eu liberei esse projeto para votação, queremos votar antes do recesso. O que ele prevê? A criação de uma espécie de homicídio qualificado, que a gente está chamando de massacre, que é matar mais de uma pessoa em aglomerações públicas, como escolas, aeroportos, com o intuito de gerar repercussão social, como é esse caso. Essas pessoas querem virar celebridades de uma maneira macabra, nós não podemos tolerar isso, com pena de 20 a 30 anos por vítima, que é a pena do latrocínio, mas para cada vítima que for atingida por esses ataques. Agora, o mais importante do projeto, além da elevação da pena, que nesse caso é necessário, é prever a criminalização dos atos preparatórios. Porque hoje, se a polícia descobre um plano desse macabro de atacar uma escola, até que a execução inicie, até que a pessoa vá lá na escola com uma arma ou com alguma coisa, você não tem o crime. Senador. Então a gente precisa tratar isso com a seriedade necessária, então estamos criminalizando os atos preparatórios. Senador, eu peço por gentileza que o senhor acompanhe agora conosco um trecho. Começa neste momento em Brasília o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A transmissão é ao vivo. O presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, fala nesse momento. A gente vai acompanhar um trecho, mas exatamente agora a palavra é passada para uma outra autoridade que conduz também o julgamento. Vamos acompanhar o trecho. Ele passa agora a palavra para o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator desse caso e é o primeiro a falar nesta sessão no TSE. Ele vai ler o relatório e depois, na sequência, vem o PDT, que é a parte acusatória, depois a defesa de Jair Bolsonaro, o procurador-geral eleitoral e, na sequência, a votação dos ministros. Então, ministro Benedito Gonçalves falando nesse momento. Farão uso da palavra em defesa do constituinte e todos os advogados aqui presentes. Outra saudação também, que enquanto no plenário está aqui a informação, estudantes do ensino médio da Escola Comunitária de Campinas, São Paulo, e do curso de Direito da Faculdade Santa Lúcia de Mogi, São Paulo. Sejam bem-vindos. Presidente, me permita, antes de a leitura específica do relatório, eu fazer algumas considerações preliminares. Esse relatório foi juntado aos autos, 1º de junho deste ano, mesma data que fiz o pedido de inclusão, portanto entendido por Vossa Excelência. Embora o teor do relatório seja público desde aquela data, é muito oportuno que o julgamento desta AGE seja iniciado por ele, como será, que permitirá dar amplo conhecimento do trâmite do processo a todas e todos que acompanham a sessão. Adianto que na leitura irei me abster de detalhar as questões que já foram objeto de decisões interlocutórias submetidas ao crivo deste colegiado.
Aí um trecho, então, do julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, que começa nesse momento no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. E conosco nessa manhã aqui no Jornal da Manhã, participando por uma entrevista ao vivo, senador Sérgio Moro, ex-juiz muito famoso. Qual a opinião do senhor com relação a esse julgamento de hoje? O Tribunal Superior Eleitoral é imparcial e justo, conduzindo e colocando Bolsonaro nessa situação? O senhor acredita que ele vá, Bolsonaro, se tornar mesmo inelegível? Eu só queria aproveitar que a gente tem que tratar, a gente está preocupado com esses assuntos políticos, mas acima de tudo nós estamos cumprindo nosso mandato aqui no Senado, preocupado com a população. Então, se eu quero complementar a resposta ali ao Cristiano, outras coisas que estamos propondo nesse projeto é criminalizar a apologia e incitação pública a esse crime de massacre. Hoje você tem no Código Penal o crime de apologia a crime e de incitação, mas as penas são ridículas. Então, nós estamos também propondo a criminalização disso. Aqui não há nenhuma violação da liberdade de expressão, que é algo muito importante para nós hoje em dia, porque é claro que incitar uma pessoa a cometer um massacre numa escola não está compreendido aí na liberdade de expressão. Em relação a esse julgamento, eu vou acompanhar com atenção, né? Vamos ver o que vai acontecer, o que o TSE vai decidir em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu particularmente acho que a própria democracia tem os seus mecanismos para reprovar ou aprovar governantes ou pessoas que se candidatam, mas vamos esperar para ver com respeito devido aí à instituição qual vai ser o resultado desse julgamento específico. Só fazer um registro aqui último, eu vi que o senador Flávio Bolsonaro foi muito atacado ontem por conta da posição dele na sabatina. Registrar que hoje ele disse que ele votou contra a indicação do Cristiano Zanin. É um momento que a oposição tem que se unir, né? Nós temos que nos unir e evitar divisão entre nós, lembrando que o principal objetivo aqui é fazer oposição ao governo Lula. Agora, senador, só para a gente fechar, há um consenso, ou pelo menos a imprensa aposta muito já nessa possibilidade de ele se tornar inelegível. O senhor não cravaria isso? Não, eu não gosto de fazer previsões sobre julgamentos. Eu creio que nós temos que aguardar para ver os argumentos, e o que a gente vê em Brasília é que tem muita boataria, né? E nem sempre esses boatos correspondem à realidade. Vamos acompanhar para ver os acontecimentos e os desdobramentos. Eu posso te dar um exemplo aqui. Quando me candidatei ao Senado, todo mundo dizia, e principalmente adversários políticos, que o meu registro eleitoral seria impugnado e eu perderia o mandato já no ano passado, antes de tomar posse. No final, o TSE proferiu um julgamento por unanimidade em meu favor. Então, vamos aguardar para ver os desdobramentos. Senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção. Voltaremos a nos falar. Um abraço. É um grande prazer. Um abraço para todos.